Líderes, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tenho ao meu lado Henrique Duque, cirurgião, dentista, empresário, especialista em bucomaxilofacial, escritor de livros e também educador. Seja bem-vindo ao nosso canal, Henrique. Obrigado, Rui. É um prazer poder conversar com você. A honra é toda minha. Muito obrigado a todos. Henrique, quando a gente começa a empreender, logo que a gente sai de uma universidade, principalmente no curso de odontologia, a gente encara o primeiro desafio, que é o consultório. E você tem, claro, pela frente a gestão. Como é esse primeiro passo dentro da gestão e ser um empreendedor naquele momento que você carrega muitas coisas técnicas, um conhecimento gigante, mas pouca prática com pessoas, com recursos tecnológicos, da rotina administrativa? Rui, essa pergunta é uma pergunta interessante, porque qual é o grande problema, principalmente nós da odontologia, mas eu acredito que todos da área da saúde. As pessoas formam, elas saem cirurgião dentista. Só que o grande problema é que elas não saem administradoras de algo da odontologia. Exato. Então o problema é que a gente sabe, eu não vou falar tratamentos muito específicos e avançados, mas a gente sabe fazer um tratamento com qualidade, o tratamento pelo menos o básico, só que na maioria das vezes a gente não sabe nem precificar. E quando eu falo precificar, eu estou falando pelo menos do custo. Então qual é o grande problema? A gente não sabe hoje em dia, o cirurgião dentista quando se forma, qual é o valor de uma resina, quanto custa a hora do seu consultório ou da clínica que você trabalha. Esse é o grande calcanhar de Aquiles que eu costumo dizer. Desafio da gestão, né? Com certeza. Você precificar requer entendimento claro do custo fixo, do custo variável. Assim, como um todo, é necessário também pensar no marketing, na contratação perfeita para você não ter turnover, enfim. É um desafio realmente sem enorme dúvida. E que ainda as universidades não trazem no bojo do curso a parte da gestão. Infelizmente, as faculdades, e aí eu posso falar da faculdade inclusive que eu leciono, por incrível que pareça, elas não valorizam. Aí eu estou falando da área da saúde, porque o que ocorre é que o profissional fica querendo valorizar muito a técnica e deixa um pouquinho de lado a questão do trato com o ser humano. Aí eu não estou falando nem da forma de lidar, mas é mais, por exemplo, é o custo mesmo, como que funciona. Então o que ocorre hoje em dia, a maioria dos cirurgiões dentistas recém-formados acabam caindo em clínica popular ou vão para clínicas de terceiros. Esses terceiros já cirurgiões dentistas, empresários. E a gente encontra hoje um número enorme de profissionais adentrando o mercado todos os anos, em média 9 mil profissionais por ano no mercado brasileiro de dentistas e grupos extremamente fortes econômicos chegando com uma visão de prestar o serviço e com preços menores. E Exatamente. Esse é um grande desafio, a concorrência, para quem principalmente está iniciando, né? O problema maior é justamente isso. Saber fazer a gestão de uma tal forma que você forneça, primeiro, um tratamento de qualidade a preço acessível. Porque, cá entre nós, não adianta nada você querer oferecer um tratamento e a precificação dele, o valor que você vai cobrar, a população da região não consegue, ou o seu concorrente, por exemplo, eu não vou nem falar concorrente, mas o outro cirurgião dentista que às vezes tem uma capacitação ou um suporte, um conhecimento administrativo ou uma gestão profissional por trás, focada, né? Vai conseguir otimizar o custo. Esse é o grande problema realmente de fato que a gente vê hoje dos cirurgiões dentistas recém-formados, né? E a tecnologia ajuda, gente, por exemplo, quando você tem alguma máquina ou um equipamento que te ajuda, por exemplo, uma forma de trabalho que te poupe um pouco de tantos custos? Sem dúvida. Eu vou dar um exemplo técnico especificamente. Pacientes que vão fazer clareamento. O que a gente consegue ver hoje em dia, inclusive não é muito a minha área de atuação essa questão de clareamento, mas eu vejo, por exemplo, teoricamente você teria que ficar segurando ali o laser por um determinado tempo para clarear. Hoje em dia tem alguns equipamentos, inclusive de valores acessíveis, que você consegue colocar como se fosse um suporte. Enquanto está fazendo o clareamento deste paciente, você pode, por exemplo, estar removendo a sutura de outro, literalmente otimizando o tempo. É uma gestão de organização e de metodologias que ajudam o empresário iniciante, o empreendedor que está começando o negócio, fazer com que esse negócio tenha uma forma. Sem dúvida. Através de processos, de forma de se fazer e de liderar, porque aí você tem tempo de liderar, até de delegar. E aí como que você vê a delegação? Essa questão de delegação, isso é outra coisa, Rui, que principalmente no início, eu não vou nem falar no início, eu vou falar até com o passar do tempo. Nós, cirurgiões dentistas, e eu acredito que a grande maioria dos profissionais da área da saúde, eu tenho, por exemplo, irmão médico, eu vejo o quanto que nós temos dificuldade de delegar. A gente quer fazer tudo, literalmente tudo. Só que tem algumas coisas que a gente tem que compreender
E eu digo isso por experiência própria. Eu não preciso delegar o procedimento cirúrgico. Eu vou até chegar lá. Em algum momento a gente pode fazer isso também, desde que tenha uma supervisão, enfim. Agora, a gente pode e deve delegar coisas que não é a nossa área principal. Por exemplo, qual é a minha profissão? Eu sou cirurgião dentista, professor universitário. Eu não sei gerir. Se eu conseguir delegar a parte de gestão, eu vou otimizar meu ganho de todos os tipos. Primeiro, porque eu vou fazer melhor aquilo que eu estou preparado, que é ser cirurgião dentista ou professor. Então eu vou ganhar tempo e delegar uma função que eu não sei executar de uma maneira tão boa. Aí que está o pulo do gato do empreendedorismo dentro da odontologia. Para você poder ser mais estratégico, você vai focar a sua atenção naquilo que tem que ser feito. Sim. E todo aquilo que se repete no dia a dia pode ser feito através de uma delegação por outras pessoas. Delegar, independentemente da área. Mas o que eu imagino muito, por exemplo, é você saber escolher quem é o profissional melhor para fazer determinada função. Então imagine nós cirurgiões dentistas. A minha área é cirurgia maxilofacial. Não é minha praia, vamos dizer assim, fazer a parte de estética, de lente de contato, mas eu posso procurar um profissional com qualidade que faça isso. Então eu posso procurar um excelente profissional de gestão, um bom profissional da área jurídica, e aí sim a empresa vai se otimizar em todas as áreas. Eu acho que é muito é o que isso, a gente chama sabe? de ecossistema. Você cria ao seu redor um ecossistema que funciona em áreas que são necessárias, mas que você não vai querer abraçar o mundo e vai delegando perfeitamente. É o modelo que a gente adota nas grandes empresas. E o legal disso, por exemplo, não estou dizendo que você não vai deixar de passar a filosofia da sua empresa. Isso é cultura. A cultura exatamente. da empresa. Porque isso é a alma da empresa, Sim. é o posicionamento da marca, exato. Você pode trabalhar outras frentes, mas mantendo aquela cultura. É saber montar uma equipe, buscando o mesmo propósito. Então é muito isso, sabe? Então, montar uma equipe, até uma equipe externa também. Não só porque são esses externos que você escolheu a dedo que vão te representar, absorver a sua cultura, a cultura que você criou. Eu falo que não é nem externo. A partir do momento que você passa essa filosofia, eles viram internos, entendeu? Porque eles abraçam aquela ideia, se comprometem e aí você realmente tem toda uma cultura organizacional formada. A questão de delegação, para mim, honestamente, eu acho crucial. O Henrique, me fala um pouquinho sobre a área de educação. Você é professor de cursos de mestrado, doutorado, e como que você vê a educação num sentido um pouco mais amplo, onde você tem que se comunicar com pessoas diferentes e que tem gerações diferentes também, idades diferentes, claro. Né? Então, Rui, honestamente é difícil eu escolher, por exemplo, o que eu gosto mais, se é ser cirurgião dentista ou ser professor. O que eu vejo hoje, por exemplo, eu tenho a possibilidade de dar aula tanto graduação quanto em pós-graduação. São perfis muito diferentes, inclusive agora eu estou falando de ser humano. Graduação é um aluno ainda muito incipiente, muitas vezes ele não sabe nem se é realmente aquilo que ele quer da profissão. Quando a gente entra em pós-graduação, aí eu estou falando dos alunos, dos cirurgiões dentistas. Na maioria das vezes são pessoas mais focadas, já são profissionais mais intelectualmente maduros. Então, assim, eu não sei se o termo correto é esse, mas... Talvez com mais vivência, maturidade mesmo profissional. Já conhece, já experimentaram a profissão. Já sabe o que quer. A verdade é essa. Então, assim, honestamente, eu gosto muito de dar aula para graduação. Agora, pós-graduação é uma coisa que eu tenho realmente, assim... Paixão. É minha paixão. É minha paixão. Não tem nada mais gostoso. Porque na pós-graduação eu estou trocando experiência de igual para igual. O aluno da graduação, ele me estimula. Agora, o da pós-graduação me ensina. Então, é muito isso, sabe? Então, em termos de cirurgião dentista, é isso. Agora, tem uma outra pegada também, que é a pegada socioeconômica. Uma das coisas legais de poder trabalhar nessa área de educação e, ao mesmo tempo, ter a minha clínica, a minha empresa de odontologia, é que eu consigo pegar todos os níveis de paciente. Então, assim, na verdade, quase todos. Hoje em dia, a gente atende tanto de classe D até a classe A. O meu paciente é meu cliente. Então, eu existo graças a eles. Então, não é eles que são o paciente. Na verdade, eles são os meus empregadores. Entendeu? Eu sou funcionário deles, sabe? Sim. Então, essa cultura de virar em prol do nosso cliente ou paciente. Na área da saúde tem muito esse tabu de, nossa, meu cliente. Gente, é cliente mesmo. Na verdade, é mais do que isso. Ele é o seu patrão. O meu patrão são os meus pacientes. E é tão cliente que a gente tem que oferecer para ele a melhor jornada enquanto ele estiver com
a gente, que a gente chama, né, de Customer Experience. É aquela experiência que começa lá, quando ele vai marcar o agendamento da consulta até o pós-consulta, né? Saber falar com o seu cliente, com o seu paciente ou com o seu patrão, que é o que eu costumo dizer. Como a gente atende vários perfis socioeconômicos, é muito legal, porque às vezes a gente tem que saber dosar, saber a forma de falar. Às vezes um paciente que tem... Aí eu tô falando é mais sociocultural, não é nem tanto socioeconômico. Perfeito. Tem muitas pessoas que às vezes você vê, não é nem relacionado à renda propriamente dita, Sim. mas tem pessoas... A forma dela enxergar e interpretar aquilo, né? Sim. É interessante que você fala, porque a comunicação é um dos grandes problemas que tem em todas as grandes corporações. Sem dúvida. Então, é realmente o grande desafio do mundo empresarial é você manter uma comunicação que atenda às diferenças, né? E aí você consegue trafegar, trazendo uma comunicação fluida entre esses universos tão diferentes, né? É engraçado, é igual você acabou de comentar de doutorado, uma coisa muito curiosa, teoricamente hoje, e é uma coisa que foi até um tabu para mim. Os alunos, por exemplo, os meus de mestrado, de doutorado, na grande maioria das vezes são mais novos do que os alunos de curso, por exemplo, de especialização. Puxa, não sabia. A gente imagina, por exemplo, um aluno de doutorado é um aluno... Assim, 40, 50 anos. Isso, já chegou nos 90. Não, tá, é 20 e poucos, 28, 30. Agora, os alunos de pós-graduação são aqueles alunos mais maduros profissionalmente, então na maioria das vezes... uma reciclagem. Sim. E na maioria das vezes a maturidade está associada ao tempo, pelo menos ao tempo de exercício da profissão. É claro, exposição à odontologia e tempo, são esses dois fatores principais. Então os alunos de pós geralmente são alunos mais maduros. Aí esses alunos, Rui, a gente tem que ter uma conversa mais madura, é uma conversa mais focada profissional, em termos de custo de procedimento, em termos de morbidade pós-operatória. Já um aluno de mestrado, doutorado, que hoje em dia em termos, eu coloco assim, graduação, por incrível que pareça, mestrado, doutorado e depois a pós. Em termos de empresarial odontologia, os alunos de pós-graduação são mais maduros intelectualmente. E agora, Henrique, eu queria que você me desse o parecer, assim, pela sua experiência que você fez o seu doutorado nos Estados Unidos. Isso. Como que você vê a diferença da educação, não no quesito estrutural, porque essa a gente sabe que é bastante diferente quando a gente compara Estados Unidos americanos, a estrutura, Sim, com o Brasil. Mas no dia a dia do estudante, você viu diferenças na Muita. forma de aprendizado? Muita. É claro que eu percebi uma diferença assim, estrutural significativa em termos de Estados Unidos e Brasil. Agora, por incrível que pareça, a diferença estrutural não é nem tanto em termos de infraestrutura propriamente dita. A odontologia brasileira ela está muito avançada. Não deixa tanto a desejar não, tá? Que bom. Em termos de equipamento, não deixa mesmo. Em termos de qualidade também de recurso humano, a gente está muito legal. Não estou querendo puxar sardinha para o nosso lado, não é isso. Agora, uma diferença eu vejo. E para mim essa diferença é a cereja do bolo, é o que faz a diferença. O americano, ele é focado em processo. Então, ele tem todo um processamento. A experiência que eu tive lá, aluno de residência. Eu falo assim, um aluno recém-formado, aquele aluno que acabou de formar e está fazendo o primeiro curso de pós-graduação, esse aluno tem noção, pelo menos básica de gestão. Eles aprendem a delegar. Eles conseguem colocar, por exemplo, o primeiro ano fazendo um determinado procedimento, enquanto o segundo ano está fazendo outro ao mesmo tempo. É uma coisa tão cultural deles que já transmite de um para o outro sem nem... De forma espontânea. Espontânea. Isso gera aquilo que você falou lá atrás, a otimização do tempo. Você Sim. realmente poder fazer várias coisas e usufruir do tempo estratégico, né? Delegando, mas é por meio desses processos que são feitos e aprendidos lá na universidade. Eles não têm medo e eles não têm pudor, aí eu tô falando no bom sentido, de falar da parte de gestão financeira mesmo, de recurso, quanto que custa esse procedimento, como que funciona. Eles não têm esse receio, porque isso infelizmente, culturalmente, a gente ainda tem um bloqueio, não fica querendo falar lucro, muito né? isso, quanto ao ganhar lucro. Dinheiro parece um pecado ou uma coisa... E não tem nada a ver. Pecado seria se você tivesse lucro e não fornecesse um tratamento de excelência. Agora, o tratamento de excelência você consegue bom preço, bom tratamento e ao mesmo tempo otimizar o ganho. Por que não? É o ganha-ganha. É o paciente tendo um tratamento de excelência a baixo custo e nós, cirurgiões dentistas, tendo um lucro majorado. Falam com a cabeça aberta, não tem problema. Isso, inclusive, hoje em dia, acaba facilitando. Eu vejo que, às vezes, quando toca no assunto de valor, é uma coisa engraçada. Isso acontece muito aqui. Eu trouxe muito essa cultura de lá. Às vezes, a gente atende um paciente, o paciente chega, às vezes ele fica com aquela dúvida, será que isso cabe no meu bolso? Será que não? Poxa, senta,
conversa numa boa com ele, não tem esse medo. Não se sinta culpado por estar fazendo a Claro precificação que é merecido, que é correta, Sim. que está dentro de uma liberdade de mercado. Sim. E se você explicar ao paciente, ele vai entender. Ele vai entender. Ele vai entender. Porque isso também é agregar valor ao seu serviço. Exatamente. Expor de forma correta. É mostrar que você é um bom profissional, mostrar qual é a sua formação, é mostrar, e aí eu acho muito importante na odontologia, que eu vejo que os profissionais podem melhorar e muito nessa área. É mostrar que o produto que você está vendendo, tudo bem que é saúde, mas não deixa de ser um produto. É você mostrar que a sua água não é a mesma água do outro colega, sem denegrir, sem criticar os outros. É simplesmente mostrar como que é a sua. Estou usando... Você fazer seu posicionamento de marca, aqui você vê a sua missão. Exato. Como cultura organizacional, a gente tem a visão, a missão e os valores. Foi muito bom você ter tocado nesse assunto. No fundo, a gente não sabe, pelo menos no consciente, no subconsciente, a gente sabe qual é. Qual é a nossa missão, qual é a nossa cultura, qual é o nosso valor. E muitas vezes a gente precisa de alguém para falar assim, viu, sabe isso daí? É isso, isso e isso. Muitas vezes a gente depende de um profissional adequado para isso. É isso, porque a cultura ela precisa se expandir e ser passada para os funcionários. Sim. E se isso não está no papel, como você disse, nos processos, eles nunca vão saber. E aí, a partir do momento que eles abraçam aquela cultura, se identificam, é que realmente você tem uma cultura organizacional completa e fluindo. Sem dúvida, né? Sem dúvida. O que eu falo é o seguinte, a gente tem um monte de funcionário, de colegas de trabalho, porque na empresa eu falo que não existe o dono. Cada um tem uma função ali dentro. Somos donos, né? Eu Sim. tenho isso de pertencimento do negócio, né? Pra Quanto mim, mais riqueza eu produzo para você, mais eu também fico rico. Claro. Né? E muitas vezes, para que todos tenham essa sensação de dono mesmo, de pertencimento da empresa, a gente precisa de alguém para poder deixar claro quais são os valores, os objetivos. E isso eu acho fundamental. Onde estaremos no curto, no médio e no longo prazo. Na odontologia não existe concorrente. Por exemplo, vai um paciente em você, Rui. Aí você vai falar, vou entregar rápido, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ok. E tem o preço, porque o paciente vai em você, aquilo tem que caber no orçamento dele. Só que aí, tudo bem. O paciente, ele sai dali, vai no curso que eu sou coordenador. Eu vou ter preço também, eu não vou entregar rápido, porque a periodicidade do curso é mais longa. Só que em compensação, eu vou ter mais profissionais pensando sobre aquele mesmo estrategicamente cobre também melhorias do próprio tratamento em si. Sim, é um viés. É o que eu costumo dizer, por exemplo, eu vejo muito em São Paulo, tem a Rua das Noivas. Aqui em Juiz de Fora, Deusdete Salgado virou rua de concessionária de automóvel. Às vezes a pessoa, um não é concorrente do outro. Às vezes a pessoa vai, eu vou dar um exemplo, vai na Mercedes. O carro, poxa, vai falar mal do carro? Não tem por onde. Só que às vezes não encaixou na pessoa. Ela vai logo ali à frente, ela tá, sei lá, tá na Volkswagen, tá na BMW, e aí ela se identifica. Aí eu tô dando exemplo que eu consegui ver hoje. Eu consegui explicar pro paciente, meu futuro cliente, quais seriam as vantagens dele estarem comigo. A vantagem de estar comigo não necessariamente significa que eu sou melhor do que o outro, mas é que naquele ponto específico, ou seja, o meu propósito, sua missão, a minha missão, os seus valores e sua visão. É na verdade a sua cultura organizacional falando para que você veio, né? Por que você veio. E o porquê que é fundamental isso. Tem que estar claro, Rui, para toda a equipe, porque para a equipe ela tem que passar para o paciente isso ou para o cliente, seja o nome que você quiser dar. Porque o cliente, ele também tem que se identificar com esse propósito. Porque senão depois, aquele cliente, ele passa a ser um cliente satisfeito porque ele não identificou com aquele propósito inicial. Então, assim, eu vou fazer um paralelo. Sim. É a pessoa que quer comer fast food, não adianta ir num restaurante francês. Não se encaixa as expectativas com aquilo que é entregue. A minha esposa fala que é alinhar a expectativa. A gente tem que alinhar a expectativa. A verdade é essa. Excelente. Sem dúvida. Te agradeço. Eu acho que agradeço a atenção, Karen. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. E fizemos uma conversa excelente, pessoal. Sem dúvida. Obrigado, gente. Eu quero agradecer de novo ao Dr. Henrique Duque, o tempo, né, que é o principal que a gente falou aqui, pela sua disponibilidade mais uma vez. E eu fico muito feliz. Agradeço. Então, líderes, compartilhe, curta, comente e se inscreva, porque esse é o meu, é o seu, é o nosso Encontro de Líderes.